Harlow Creek, Kentucky, fundada em 1887. 312 casas, uma escola, uma igreja. E até onde os registros mostram, nenhum caso de violência em mais de 100 anos. Era o tipo de lugar que aparece em cartão postal de época. Ruas de paralelepípedo, casas de madeira pintada, crianças andando de bicicleta sem capacete porque os pais não tinham medo. Daquelas cidades que fazem a gente acreditar que o mundo ainda tem lugares tranquilos, seguros, normais. Harlow Creek não era nada disso. A gente só demorou para perceber. Setembro de 2019. Um motorista de caminhão chamado Dale Pruitt parou num posto de gasolina na entrada da cidade. Pediu um café, sentou numa cadeira perto da janela e nunca mais foi embora. Não porque gostou do lugar, não porque conheceu alguém, não porque o caminhão quebrou, ele simplesmente parou. Ficou sentado naquela cadeira por 11 horas seguidas, olhando pela janela, sem comer, sem falar, sem dormir, sem piscar na frequência normal. A atendente do posto, uma mulher chamada Carol Bynes, disse que tentou falar com ele 3 vezes. Na primeira, ele não respondeu. Na segunda, virou levemente o rosto, mas não até ela. Na terceira, ela decidiu não tentar mais. Ela mesma não soube explicar por quê. Disse apenas que alguma coisa nela pediu para deixar quieto. Quando o xerife Frank Alcott chegou e perguntou se Dale estava bem, Dale virou o rosto devagar, muito devagar, e respondeu: "Eu tô ouvindo." Ouvindo o quê? Ninguém soube dizer, porque do lado de fora daquela janela havia apenas o estacionamento vazio e o campo. O campo que ficava nos fundos do posto não tinha nada de especial. Milho, terra, silêncio. O tipo de coisa que você vê em qualquer estrada do Kentucky e nem para olhar. Dale Pruitt parou e não conseguiu mais desviar o olhar. O xerife Alcott registrou o caso como fadiga de viagem, estresse de estrada longa. Arquivou e foi para casa. 3 dias depois, a filha do xerife ligou para a delegacia dizendo que o pai não tinha ido trabalhar, que ele não tinha saído do quarto desde a noite anterior, que ela tinha batido na porta várias vezes e que ele respondia, mas não abria. Quando a ambulância chegou e a porta foi aberta, Frank Alcott estava sentado na beirada da cama, completamente vestido, de frente para a parede, com as mãos apoiadas nos joelhos, e uma expressão que o paramédico de plantão descreveu no relatório como pacífica demais para ser normal. Alcott retornou ao trabalho 4 dias depois. Não falou sobre o episódio. Quando perguntado, disse que tinha dormido mal. Ninguém insistiu. Em Harlow Creek, as pessoas não costumavam insistir. Talvez porque insistir significasse ter que ouvir a resposta. E em Harlow Creek, algumas respostas era melhor não saber. Foi aí que as pessoas de fora começaram a prestar atenção. E quando você começa a prestar atenção em Harlow Creek, você percebe coisas que preferia não ter percebido. A professora Ellen Marsh cancelou 3 semanas de aulas seguidas. Não por doença, não por viagem. Os vizinhos a viam todo dia, no quintal dos fundos, de pé, imóvel, encarando o milharal que começava logo atrás da cerca. Todo dia, no mesmo horário, na mesma posição. Uma vizinha chamada Ruth Daly disse que tentou chamar Ellen pelo nome uma vez. Ellen virou o rosto, olhou para Ruth e disse: "Você não consegue ouvir?" Ruth disse que não. Ellen voltou a encarar o milharal e não falou mais nada. O dono da mercearia local, um homem chamado George Pitts, deixou a loja aberta por 2 dias inteiros sem atendente. Porta destrancada. Produtos na prateleira. Caixa registradora ligada. Sem ninguém. Quando ele foi encontrado, estava no porão da própria loja, sentado no chão de terra batida, com as 2 mãos espalmadas no chão, os dedos afundados na terra, como se estivesse sentindo alguma coisa pulsar debaixo. Quando perguntaram o que ele estava fazendo, George levantou o rosto devagar, olhou para o homem que tinha perguntado e disse apenas: "Tá quente." O chão estava frio. Em 4 semanas, 11 moradores de Harlow Creek tinham apresentado comportamentos semelhantes. Paradas repentinas, silêncios longos, atenção direcionada a lugares vazios, respostas curtas que não correspondiam às perguntas. O padrão era sempre o mesmo.
Começava com uma parada. Depois vinha o silêncio. Depois a cabeça inclinava levemente para um lado, como quem ajusta o ouvido para pegar melhor um som distante. E então, um sorriso, pequeno, quase imperceptível, do tipo que aparece quando a gente reconhece alguma coisa. Nenhum deles sabia dizer o que estava ouvindo, ou não queria dizer. Pesquisadores de uma universidade do Tennessee chegaram à cidade em outubro. Não foram chamados por nenhuma autoridade local. Disseram que tinham recebido um relatório sinalizando anomalias comportamentais na região. Quando perguntaram quem tinha enviado esse relatório, ninguém na cidade sabia, e a universidade não respondeu sobre a origem. A equipe ficou 6 dias. Coletaram amostras de solo, de água e do ar. Mediram frequências sonoras abaixo do limiar auditivo humano. Entrevistaram 14 moradores. Ou tentaram, porque metade das entrevistas precisou ser interrompida. Os moradores respondiam normalmente no começo. Voz calma, respostas coerentes. Mas em algum momento da conversa, paravam no meio da frase. Viravam levemente a cabeça, como se alguém tivesse chamado, e não voltavam mais para o assunto. Ficavam ali, ouvindo. Um dos pesquisadores gravou uma dessas entrevistas. No áudio, você ouve a moradora respondendo normalmente. Depois o silêncio. Depois o pesquisador perguntando se ela está bem. Depois, nada. Só o vento do lado de fora. E um som baixo, muito baixo, que os especialistas que analisaram o áudio não conseguiram identificar a origem. Os pesquisadores publicaram um relatório parcial em março de 2020. Parcial porque, segundo eles, os dados completos ainda estavam sendo analisados. Até hoje, a versão completa não foi divulgada. Procuramos os 4 pesquisadores responsáveis pelo estudo. 2 não responderam. Um respondeu dizendo que não tinha participado de nenhum estudo em Harlow Creek. O 4º atendeu o telefone. Ficou em silêncio por quase 1 minuto e desligou. Tentamos ligar de volta. O número estava fora de serviço. No mesmo dia, Harlow Creek ainda existe. Os moradores ainda acordam cedo, ainda trabalham, ainda compram pão, ainda levam os filhos na escola. Tudo no lugar, tudo funcionando. Exceto uma coisa que qualquer pessoa de fora percebe rápido demais. Ninguém em Harlow Creek olha para o céu. Nunca. Nem quando chove, nem quando troveja, nem quando você aponta e pergunta o que tem lá em cima. Eles só abaixam a cabeça e sorriem. Não sabemos o que aconteceu em Harlow Creek. Não sabemos o que tem debaixo daquele campo. Não sabemos o que eles estão ouvindo. O que sabemos é que desde que nossa equipe voltou da cidade, um dos nossos produtores não está atendendo mais as ligações. Ele mora sozinho, numa cidade pequena, no Kentucky. O campo que ficava nos fundos do posto não tinha nada de especial. Milho, terra, silêncio. O tipo de coisa que você vê em qualquer estrada do Kentucky e nem para olhar. Dale Pruitt parou e não conseguiu mais desviar o olhar.